Olá, eu sou a Lidiane e você está no canal Café com Terapia. Você já sentiu como se estivesse carregando o peso de uma vida que não lhe pertence mais? Já se perguntou por que, apesar de todo o esforço, as feridas do passado e o cansaço do presente parece ter criado uma prisão da qual você não consegue escapar? Se você se sente invisível, inferiorizado ou simplesmente exausto de lutar contra traumas que eu acompanho desde a infância, pare por um instante e respire. O que você está prestes a ouvir não é apenas uma mensagem motivacional. É um convite para conhecer a tecnologia mais avançada do universo, o seu próprio cérebro. A ciência da autocura e o poder da neuroplasticidade para recomeçar. Durante décadas, a ciência acreditou que o nosso cérebro era um sistema rígido, condicionado pelas nossas experiências traumáticas e limitado pela genética. Acreditava-se que, uma vez ferida, a mente jamais voltaria a seu estado pleno. Mas a ciência mudou. E hoje nós sabemos a verdade. Você possui um poder de neuroplasticidade. Isso significa que o seu cérebro não é uma sentença, mas um jardim em constante mutação. Você tem a capacidade biológica de reescrever as suas memórias, de desativar os circuitos de medo e de reconstruir a sua autoestima a partir das cinzas do que não deu certo. Nessa jornada, vamos unir estudos mais recentes sobre autocura com estratégias práticas de reprogramação mental. Vamos entender como a sua mente é capaz de adoecer o seu corpo, mas também como ela detém a farmácia divina para curá-lo. Você não é o erro que cometeu. Você não é a dor que lhe causaram. Você é o arquiteto. E a partir de agora, vamos aprender a desenhar uma nova planta para a sua vida. Uma planta onde a resiliência substitui o cansaço e o seu poder infinito substitui a sensação de inferioridade. Prepare-se para entender a ciência por trás da sua transformação. O seu recomeço não é apenas um desejo, é um fato biológico que começa agora. O despertar do arquiteto. A mente que adoece e a mente que cura. A ciência moderna nos trouxe uma revelação fascinante. O seu cérebro não é um sistema estático. Durante décadas, acreditou-se que após a idade adulta, os neurônios apenas morriam. Hoje, a neurogênese prova que você pode criar novas células cerebrais até o último suspiro. Mas por que então nos sentimos tão presos? A mente é capaz de adoecer o corpo através da psicossomatização. Quando você vive em estresse constante, o seu cérebro sequestra sua energia para a sobrevivência, desligando as áreas criativas e da felicidade. Mas a mesma via que leva à doença é a via que traz a cura. A mente que criou a prisão é a única que possui a chave da saída. Você não é um prisioneiro do seu passado. Você é o arquiteto que, por falta de ferramentas, construiu paredes onde deveria ser janelas. Hoje vamos começar a derrubar essas paredes. O mapa dos traumas. A ciência das cicatrizes invisíveis. Muitas pessoas se sentem inferiores hoje porque suas lentes de mundo foram riscadas na infância. Cientificamente, os traumas precoces alteram o desenvolvimento da amígdala cerebral, deixando-nos em estado de alerta perpétuo. Se você ouviu que não era bom o suficiente ou sofreu abandono, o seu cérebro criou um mecanismo de defesa, a autocrítica feroz. O trauma não é o que aconteceu com você,
mas o que aconteceu dentro de você como resultado do evento. A boa notícia? A neuroplasticidade mostra que podemos reescrever essas memórias através de técnicas de reprocessamento. É possível ensinar ao seu sistema nervoso que o perigo passou. Você não está quebrado, você está apenas configurado para um modo de defesa que não precisa mais. Entender isso é o primeiro passo para recuperar a sua autoestima. Sua inferioridade não é um fato, é apenas uma rede neural antiga que vamos desativar agora. A jornada inicia agora. Dicas práticas para usar o potencial da mente. A regra dos 21 segundos. Quando um pensamento de inferioridade surgir, interrompa-o imediatamente. Foquem em uma evidência real da sua capacidade, por 21 segundos. Esse é o tempo que o cérebro leva para começar a criar uma nova conexão sináptica. Dica 2. Higiene da linguagem. O cérebro não entende ironia. Se você diz, eu sou burro, ou nada dá certo para mim, ele aceita como um comando biológico. Então, troque para eu estou em processo de aprendizado ou este padrão antigo está se dissolvendo. Você ainda pode realizar um exercício meditativo. Então, comece assim. Neste momento, eu reconheço que o meu corpo é um templo de inteligência infinita. Eu libero as memórias de dor que se alojaram em minhas células. Eu perdoo a criança que eu fui, que sobreviveu como pôde. Hoje eu assumo o controle da minha biologia. Eu sou capaz de regenerar o meu pensamento, minha alegria e a minha dignidade. Eu não sou os meus traumas. Eu sou a força que sobreviveu a eles. A partir de hoje, cada respiração minha cria novos caminhos de luz em meu cérebro. Eu sou digno, eu sou forte, eu estou voltando para casa, para mim mesmo. Vamos entender agora a neuroplasticidade na prática, o cérebro que se reconstrói. Durante décadas, a medicina acreditou que se uma parte do cérebro fosse lesionada ou se um padrão de depressão fosse muito profundo, o destino estava selado. Mas estudos recentes com sobreviventes de AVC grave e traumas psicológicos profundos revelaram o fenômeno da plasticidade compensatória. O cérebro é capaz de delegar funções de áreas mortas para áreas saudáveis. Se o cérebro pode recuperar o movimento de um braço paralisado através da fisioterapia intensa, imagina o que ele pode fazer com a sua vida emocional. A neuroplasticidade não é apenas uma teoria, é a prova de que você não está preso à sua genética ou ao seu passado. Casos de pessoas que viviam em estado vegetativo e depressões severas e retomar a consciência plena mostra que a mente possui reservas de energia que a ciência está apenas começando a mapear. O segredo está no foco atencional. Onde você coloca sua atenção? Os neurônios disparam juntos e se conectam. Se você foca na sua incapacidade, você fortalece a rede neuronal do fracasso. Se você começa a treinar a visão da sua nova versão, mesmo que ainda não a sinta, você está fisicamente forçando o seu cérebro a criar novas estradas. Vamos à dica prática? A visualização motora.
Dedique 5 minutos ao acordar para visualizar a si mesmo agindo com a confiança que você deseja ter. Para o cérebro, imaginar vividamente é o mesmo que realizar. Estudos mostram que atletas que visualizam o treino ativam as mesmas áreas musculares e neurais que os que treinam fisicamente. Use isso para treinar a sua personalidade. Vamos entender agora a química da inferioridade e desativar o ciclo do cortisol. Por que você se sente menor que os outros? A sensação de inferioridade não é um defeito de caráter, é um estado químico. Quando você se sente julgado ou menos que alguém, o seu corpo libera cortisol, o hormônio do estresse. O cortisol em excesso desliga o seu córtex pré-frontal, a parte do cérebro responsável pela lógica e pela autoconfiança, e ativa o seu cérebro reptiliano, focado apenas em se esconder ou atacar. Traumas da infância, como bullying ou pais excessivamente críticos, criam um vazamento constante de cortisol no seu sistema. Você vive em estado de sobrevivência e ninguém consegue ter autoestima enquanto sente que está sendo perseguido por um predador invisível. A sensação de que nada dá certo é o resultado de uma mente que parou de buscar soluções porque está ocupada demais tentando não sofrer. A ciência da psiconeuroimunologia prova que sentimentos de autodesprezo enfraquecem até o seu sistema imunológico. Mas aqui está a chave. Você pode produzir o antídoto. A ocitocina e a serotonina podem ser estimuladas por pequenos atos de autocompaixão e reconhecimento de pequenas vitórias. Vamos para a dica prática? A técnica do pequeno triunfo. Pare de buscar sucessos gigantes para se sentir bem. O cérebro precisa de dopamina. Celebre o fato de ter arrumado a cama, de ter bebido água ou de ter sido gentil com alguém. Cada vez que você reconhece um mérito próprio, você envia uma gota de antídoto contra o cortisol da inferioridade. Vamos a um exercício? O resgate da dignidade. Nesse instante, eu ordeno ao meu sistema nervoso que saia do estado de alerta. Eu não sou mais aquela criança que precisava se esconder para não ser ferida. Eu sou um adulto consciente, dotado de uma biologia capaz de renovação infinita. Eu renuncio à química da inferioridade. Eu libero o peso do julgamento alheio que carreguei por anos como se fosse meu. O meu cérebro é um solo fértil e hoje eu planto nele a semente da minha nova identidade. Eu sou o milagre da vida em constante evolução. Nenhuma cicatriz do passado é maior do que o meu poder de renovação e das minhas células agora. Eu me levanto, eu me perdoo, eu assumo o trono da minha própria vida. Eu tenho o poder de curar, eu tenho o poder de recomeçar e nada pode deter uma mente que decidiu se amar. Vamos entender agora a biologia do pensamento, como as palavras esculpem os neurônios. A neurociência moderna, através da técnica de ressonância magnética funcional, demonstra que palavras negativas ativam a amígdala cerebral, liberando o hormônio do estresse instantaneamente.
Por outro lado, o uso consciente de uma linguagem afirmativa e realista fortalece as ligações do córtex pré-frontal esquerdo, a área responsável pelo equilíbrio emocional e resiliência. Quando diz "eu não consigo" ou "isso é sempre assim comigo", está a reforçar uma autoestrada neural de fracasso. O seu cérebro, para economizar energia, segue o caminho mais trilhado. A cura começa quando entendemos que o pensamento não é um fato, mas um impulso elétrico que pode ser redirecionado. A mente não distingue entre o que está a acontecer e o que está a ser narrado com intensidade. Por isso, a sua voz interior é a ferramenta mais poderosa de autoengenharia que possui. Vamos ao exercício, a técnica da edição cognitiva. Primeiro, identificação. Durante um dia, anote as 3 frases negativas que mais repete mentalmente. Exemplo, eu sou um desastre, ninguém gosta de mim e assim por diante. Segundo, o filtro da verdade. Para cada frase, pergunte: tenho provas 100% concretas de que isso é verdade sempre? Terceiro, a reescrita biológica. Transforme a frase num enunciado de processo. Em vez de sou um desastre, use estou a aprender a lição com esta situação. O cérebro aceita melhor o conceito do processo do que uma identidade negativa fixa. 4. Repetição consciente. Repita a nova frase em voz alta 3 vezes, pausadamente, focando na sensação de alívio do peito. Isso inicia a quebra da antiga conexão sináptica. Vamos agora ao resgate da criança ferida. A neurociência do afeto. Traumas da infância funcionam como fichários abertos no seu cérebro. Esses fichários nunca foram guardados corretamente. O hipocampo, responsável por colocar as memórias em contexto de tempo, muitas vezes falha em situações de trauma, fazendo com que aquela dor de 20 anos atrás pareça estar acontecendo hoje. É por isso que uma crítica de trabalho hoje o faz sentir tão pequeno quanto a criança que foi humilhada na escola. Curar a criança ferida não é uma metáfora poética, é um processo biológico de reparentalidade. Significa que o seu eu adulto atual deve fortalecer o seu sistema nervoso, a segurança que faltou no passado. Quando aprende a consolar-se e a validar as suas próprias emoções, está a acalmar o seu sistema límbico e a fechar esse fichário aberto, permitindo que a energia estagnada seja liberada para o presente. Vamos ao exercício terapêutico de visualização de segurança e ancoragem. Passo 1. A viagem no tempo. Feche os olhos e visualize a sua versão mais jovem no momento de um trauma ou tristeza antiga. Passo 2. A intervenção do adulto. Imagine o seu eu de hoje forte e consciente a entrar nessa cena. Veja-se a colocar a mão no ombro desta criança e a abraçá-la. Passo 3. A mensagem de segurança. Diga à criança, em pensamento ou voz sussurrada: eu estou aqui. Tu estás em segurança. O que aconteceu não foi culpa sua. E eu vou cuidar de você daqui para frente. Passo 4. A ancoragem física. Enquanto faz isso, cruze os braços sobre o peito
e de toques alternados nos seus ombros. Este estímulo bilateral ajuda o cérebro a processar a emoção e a integrar a sensação de segurança do corpo. Passo 5. A prática do espelho. Olhe-se no espelho diariamente por 30 segundos e diga apenas: eu vejo você, eu te aceito e eu te protejo. Vamos vencer agora a fadiga da vida. A ciência da resiliência. Quando acumulamos traumas e frustrações, o cérebro entra num estado de carga alostática. Cientificamente, isso significa que o custo biológico de manter o equilíbrio tornou-se alto demais. Você não está preguiçoso ou sem força de vontade. O seu sistema nervoso está em modo de economia de energia, porque acredita que o ambiente é hostil e que o esforço não trará recompensa. A resiliência não é uma característica inata, mas uma função da variabilidade da frequência cardíaca. Quanto maior a sua variabilidade, mais o seu sistema nervoso consegue saltar do estado de estresse para o relaxamento. Para quem sente que a vida não dá certo, recuperar a resiliência significa ensinar ao corpo que ele pode gastar energia sem se destruir. Vamos entender como é um exercício terapêutico de coerência cardíaca e microvitórias. Passo 1. Respiração 5 por 5. Inspire profundamente pelo nariz, contando até 5, e expire pela boca, contando até 5. Faça isso por 3 minutos. Isso sinaliza ao nervo vago que o corpo está seguro, reduzindo o cortisol e religando o córtex pré-frontal. Passo 2. Lista de microcapacidades. No fim do dia, escreva 3 coisas mínimas que você controlou. Exemplo: escolhi comer uma fruta, respondi a um e-mail, bebi água. Isso reativa o circuito de recompensa dopaminérgica, combatendo a sensação de impotência aprendida. Passo 3. Descompressão sensorial. Se sentir que o cansaço mental vai travar as suas funções, lave o rosto com água gelada ou segure uma pedra de gelo. O choque térmico força o cérebro a sair do looping, do pensamento negativo e voltar para a sensação do presente. Vamos entender agora a neuroquímica da reconstrução. O estado de fluxo é um conceito da psicologia positiva, validado pela neurociência, onde o desafio da tarefa encontra o limite da nossa habilidade. Nesse estado, o cérebro silencia a rede do modo padrão, a área responsável pelas autocríticas, ruminações sobre o nosso passado e a ansiedade sobre o futuro. Para quem se sente inferior, o fluxo é o remédio biológico. Quando você se perde em uma atividade que gosta, o seu cérebro libera uma combinação de dopamina, endorfina e anandamida. Esse coquetel químico não apenas traz prazer, mas aumenta a velocidade de processamento neuronal. Reconstruir o seu eu exige que você pare de olhar para o que está quebrado e comece a construir algo que exija sua atenção total. Vamos ver um exemplo no exercício. Engenharia de foco e desafio. Passo 1. Identificação da atividade do fluxo. Escolha uma atividade manual ou intelectual que você domine, pelo menos um pouco, mas que ainda exija concentração. Pode ser desenhar, organizar algo, cozinhar, escrever ou praticar um esporte. Passo 2. A regra dos 90 minutos. Dedique um bloco de tempo sem interrupção
celular longe, para esta atividade. O objetivo não é o resultado final, mas a absorção total no processo. Passo 3. Observação do crítico interno. Se, durante a atividade, a voz da inferioridade disser: "Isso não serve para nada", apenas observe o pensamento como se fosse uma nuvem passando e volte a atenção para o que as suas mãos e a sua mente estão fazendo no momento. Passo 4. Diário da habilidade. Ao terminar, anote uma única habilidade que você usou. Exemplo, fui paciente, fui preciso, fui criativo. Isso reforça a autoimagem da competência. Vamos agora quebrar o ciclo do nada dá certo. A ciência dos padrões repetitivos. Por que algumas pessoas parecem atrair as mesmas situações de fracasso e rejeição? A ciência chama isso de viés de confirmação, aliado ao sistema de ativação reticular, o SAR. Funciona como um filtro no seu tronco encefálico. Ele decide quais informações do mundo exterior chegam à sua consciência. Se o seu cérebro está programado para acreditar que você é inferior ou que nada dá certo, o seu SAR irá filtrar apenas evidências que confirmam essa crença, ignorando as oportunidades de sucesso que passam à sua frente. Além disso, existe a homeostase emocional. O seu corpo se vicia quimicamente nos hormônios do estresse e da autocomiseração. Quando algo começa a dar certo, o seu sistema nervoso sente-se fora do normal e gera comportamento de autossabotagem para o trazer de volta ao estado familiar, mesmo que isso seja doloroso. Romper esse ciclo de fracasso exige que você suporte o desconforto de ser bem-sucedido, até que isso se torne um novo padrão biológico. Vamos entender com o exercício de reprogramação da SAR e quebra de sabotagem. Passo 1. A pergunta de foco. Todas as manhãs, faça a pergunta: quais são as 3 oportunidades de crescimento que estão escondidas no meu dia hoje? Isso força o seu SAR a procurar soluções em vez de problemas. Passo 2. Identificação do gatilho de recuo. Observe quando você começa a procrastinar ou a desistir de algo bom. Pergunte-se: estou a desistir porque é impossível ou porque o meu corpo está a tentar voltar para o estado de sofrimento familiar? Passo 3. Teste de contraste. Quando algo der certo, force-se a celebrar por pelo menos 60 segundos. Isso ajuda a reconfigurar o seu limite de felicidade e a aceitar o sucesso como algo seguro. Vamos agora consolidar a nova identidade. A mente como um sistema emergente. Você chegou ao final dessa construção. A ciência nos ensina que o todo é maior que a soma das partes. A sua mente não é apenas o seu cérebro físico, mas a sinfonia que resulta de cada pensamento, escolha e hábitos que você cultivou nesse capítulo. A neuroplasticidade provou que você pode mudar. A biologia do trauma provou que você pode curar. E a física da ação provou que você pode realizar. Ter autoestima não é sentir-se perfeito, mas desenvolver a autoeficácia. A convicção profunda de que você possui os recursos internos para lidar com o que a vida te trouxer. Você não é mais a soma dos seus traumas da infância. Você é o resultado da sua capacidade de reprocessá-los.
A sua mente, que antes era uma prisão, tornou-se agora um laboratório de possibilidades infinita. O cansaço deu lugar à resiliência estratégica. Vamos ao último exercício, o protocolo da nova identidade. Passo 1. A carta do futuro. Escreva uma página descrevendo quem você é agora, usando o tempo presente. Eu sou uma pessoa que respeita os próprios limites e age com coragem. Leia essa carta todas as noites antes de dormir. O estado de pré-sono é um momento em que as barreiras críticas da mente estão mais baixas, facilitando a gravação no subconsciente. Passo 2. Ancoragem de poder. Escolha um gesto físico simples, como unir o polegar ou indicador. Enquanto sente orgulho de uma pequena vitória, faça o gesto. Com o tempo, o gesto passará a disparar quimicamente a sensação de competência em momentos de pressão. Passo 3. A manutenção da arca. Lembre-se de que o cérebro é um jardim. Se parar de cultivar os novos pensamentos, as ervas daninhas dos padrões antigos podem voltar. Dedique então 5 minutos por semana para rever esse exercício, ou todos os exercícios aqui ensinados no audiobook. Se esse conteúdo te tocou, se inscreve no canal para acompanhar os novos vídeos, curte e deixe seu comentário. Até o próximo aprendizado.